É esse o livro, A Catena Áurea, por São Tomás de Aquino. Olá, meus caros, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje vai ser um vídeo curto. Eu gostaria apenas de apresentar a vocês uma leitura de um trecho desse livro maravilhoso, A Catena Áurea. Essa Catena Áurea foi escrita por São Tomás de Aquino. A história desse livro é que ele fez uma exposição contínua dos evangelhos, em que ele procura, dentro da patrística, dentro dos teólogos e padres da igreja de todos os séculos anteriores a ele, né, do século XII para trás, ele reuniu todos os comentários e homilias e meditações de santos, teólogos e doutores da igreja e fez um comentário como se fosse uma leitura contínua ou uma explanação contínua a respeito dos evangelhos, e isso é feito verso a verso. E lendo hoje mais cedo um desses trechos do Evangelho de São Lucas, porque são 4 livros desse, cada um para um dos evangelhos, né? E esse amarelinho aqui é o Evangelho de São Lucas, né? E eu lendo um trecho desse Evangelho de São Lucas, fiquei perplexo e muito contente com uma das explanações aqui feitas por São Gregório Magno e coletadas por São Tomás de Aquino. Aí eu vou comentar a história de São Gregório para vocês saberem quem foi ele. Gregório I, conhecido como São Gregório Magno, foi papa de 590 a 604. É um dos 4 grandes papas latinos da igreja, junto com Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Jerônimo. Nascido em Roma, foi prefeito da cidade antes de tornar-se monge beneditino. Fundou mosteiros e viveu um período de vida monástica intensa antes de ser eleito papa. Como papa, reformou a liturgia, organizou a administração eclesiástica e enviou missionários para converter os povos germânicos e anglo-saxões. Escreveu homilias, cartas, comentários bíblicos e, sobretudo, os Moralia in Job, vasto comentário ao livro de Jó, que foi referência por séculos. Contribuiu para a consolidação do canto que mais tarde levaria seu nome, o canto gregoriano. São Tomás viveu cerca de 6 séculos depois de Gregório Magno, mas a influência é clara. São Tomás cita São Gregório repetidas vezes em suas obras, especialmente na Suma Teológica e nas Catenas Áureas. Gregório é considerado a autoridade patrística e testemunho da tradição. São Tomás se apoia em Gregório em temas ligados à vida espiritual, à luta contra os vícios e à interpretação moral da Escritura. São Gregório desenvolveu a distinção entre vida ativa e vida contemplativa, Marta e Maria no Evangelho. A leitura espiritual e moral da Bíblia feita por Gregório serviu de base para a exegese medieval que Tomás herda e sistematiza. São Gregório Magno foi uma das principais fontes patrísticas de São Tomás de Aquino, especialmente no campo da espiritualidade, da teologia moral e da interpretação bíblica. Vou jogar aí na tela o trecho do livro e vamos ler juntos nesse vídeo bem rápido, espero que vocês gostem. Diz assim: um dos fariseus pediu-lhe que fosse comer com ele. Tendo entrado em casa do fariseu, pôs-se à mesa. Uma mulher que era pecadora na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro cheio de bálsamo. Colocando-se a seus pés por detrás dele, começou a banhar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. Os beijava e os ungia com bálsamo. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse profeta, com certeza saberia quem e qual é a mulher que o toca, uma pecadora. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Ele disse: Mestre, fala. Um credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 denários, o outro 50. Não tendo eles com que pagar,
perdoou a ambos a dívida. Qual deles, pois, mais o amará? Creio que aquele a quem perdoou mais, respondeu Simão. Jesus disse-lhe: julgaste bem. Em seguida, voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Ela, com as suas lágrimas, banhou os meus pés e enxugou-os com seus cabelos. Não me deste o ósculo. Ela, porém, desde que entrou, não cessou de beijar os meus pés. Não ungiste a minha cabeça com bálsamo, porém esta ungiu com bálsamo os meus pés. Pelo que te digo, são-lhe perdoados seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Depois disse à mulher: são-te perdoados os pecados. E os convidados começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vá em paz. Vou jogar na tela aí para vocês acompanharem o comentário de São Gregório Magno a respeito dessa passagem que nós acabamos de ler. Olha que maravilha. Ela desejara com os olhos coisas terrenas, mas agora chorava para castigá-los. Arrumara os cabelos para realçar o rosto, mas agora com os cabelos enxugava as lágrimas. Por isso segue, e os enxugava com os cabelos da cabeça. Pela boca manifestara sua soberba, mas agora, beijando os pés do Senhor, imprimia-a ao rastro do Redentor. Por isso segue, beijava seus pés. Aplicara bálsamo sobre si mesma para adoçar o cheiro da sua carne, mas o que exibira no seu corpo com torpeza, agora o oferecia a Deus com louvor. Por isso segue, ungia com bálsamo. Portanto, quantos prazeres e divertimentos ela tivera para si mesma, tantos sacrifícios de si mesma ela agora encontrava. Converteu em número de virtudes o número dos crimes, para oferecer a Deus em penitência tudo com que ofender a Deus em pecado. Assim, a prostituta tornou-se mais honrada que as próprias virgens, pois depois que o arrependimento foi nela aceso, incendiou-a no amor de Cristo. Ora, todas estas coisas manifestavam-se no exterior. As que se desenrolavam em sua alma eram muito mais ardentes e apenas Deus as enxergava. Agora ele vai fazer um comentário a respeito da passagem do fariseu e da atitude do fariseu. Já o fariseu, ao ver estas coisas, despreza a mulher e não condena apenas a ela por ser pecadora, como também a Jesus por acolhê-la. Vendo isso, o fariseu que o tinha convidado disse consigo: se este fosse profeta, com certeza saberia quem e qual é a mulher que o toca. Eis aí o fariseu, verdadeiramente soberbo e falsamente justo, a repreender a uma doente por sua doença e ao médico pelo socorro. Essa mesma mulher, se tivesse vindo aos pés dele, seria rechaçada com chute. Está falando do fariseu. Cria esse homem que o pecado alheio o contaminaria, e é porque não estava repleto da verdadeira justiça. Assim também alguns sacerdotes, se cumprem exteriormente alguns atos de justiça, ainda que pequenos, olham com desprezo as pessoas que lhe foram confiadas e desdenham todos os pecadores do meio do povo. É necessário, pelo contrário, que quando avistamos algum pecador, deploremos antes a nós mesmos pela desgraça dele, ou porque já caímos em pecados semelhantes, ou porque podemos cair. Devemos discernir com bastante cuidado a severidade que devemos aos vícios e a compaixão que devemos à natureza da pessoa. Pois se deve ser punido o pecador, o próximo deve ser alentado. E quando ele já aplica por penitência própria o castigo dos seus pecados,
é nosso próximo, já não pecador, porque já castiga o que a justiça divina condenou. Logo, o médico que estava entre dois doentes, mais um em meio à febre, conservava os sentidos, ao passo que o outro perdera os sentidos do espírito. Ela chorava o que cometera. O fariseu, por sua vez, orgulhoso da sua falsa justiça, exagerava a força da sua saúde. Eu acho que não merece mais nenhum outro comentário. Gostaria apenas de compartilhar com vocês esse trecho. Se vocês tiverem acesso à Catena Áurea, eu recomendo demais esse livro fantástico de São Tomás de Aquino para a meditação dos evangelhos. Obrigado, até o próximo vídeo. Paz de Cristo.